Fernando, por que a gente está tendo tantas oscilações de preço e por que o café Conilon, especialmente, tem subido tanto? A gente está vendo aí Nova York na casa de 270 centavos de dólar por libra-peso e o Robusta na casa de 5.400 dólares a tonelada. Então, Stephanie, o mercado de café ele é realmente muito desafiador, né? E se a gente fizer um resumo do que aconteceu em 2024, né? Bom, primeiro, 2024 era para ser o primeiro ano normal desde 2020, né? A gente teve Laninha, a gente teve 2020, 2021, a gente teve geada no café, né? Os preços explodiram. Depois a gente pode comentar um pouco sobre esse período, porque isso trouxe uma vantagem para o Robusta, né? Sobre a questão do uso do Robusta na indústria. Depois a gente teve El Niño, que trouxe problema para o Espírito Santo. Região norte sofreu muito, sul da Bahia sofreu muito. Isso tudo aconteceu. Então 2024 era para ser um ano normal. Aí a gente tem uma geada na primeira semana de agosto, né? Uma geada, não foi uma geada ampla, tá, Stephanie? Não foi uma coisa pequena, né? Foi assim. pequena, mas foi algo importante. Você é agrônomo, você sabe o que eu tô falando. Quando a gente tem as lavouras expostas a temperatura abaixo de 10 graus por períodos prolongados, mesmo que você não tenha geada, isso impacta negativamente os botões florais. Então a gente teve geada, depois teve uma onda de calor, depois de novo uma queda brusca de temperatura, depois novamente uma sequência de ondas de calor com queimadas. As regiões de café da Alta Mogiana, Caconde, queimou pé de café. Claro, quando a gente fala de safra brasileira, o volume não é tão expressivo assim, mas queimou pé de café. Então, é realmente muito desafiador e é isso que tem sido o principal fator nessas últimas semanas por trás dos preços, tá, Stephanie? Eu vou fazer um breve resumo ali do que tá acontecendo, né? Mas desde 2020 a gente teve problema na florada, teve ali geada, tá apontado ali, né? Depois problema na florada de novo, e isso foi aquela seca causada pelo Laninha, né? O Laninha, quando acontece entre os meses de julho e agosto, ele está associado ao atraso da chegada das chuvas no cinturão cafeiro, principalmente arábica. Depois a gente teve ali o início da guerra, uma florada em 2022 que deu um certo otimismo, né? O mercado falando em 75 milhões. Eu queria até aproveitar só essa questão do início da guerra, porque isso também impactou a questão de logísticas, né? Vamos só falar para isso que eu acho que é interessante. Nós temos dois momentos da questão geopolítica impactando o café. Lá em 2022, naquele primeiro momento, os preços recuaram porque a preocupação iniciou a guerra russo-ucraniana e como isso impactaria o consumo de café, tanto nos países onde estava acontecendo o conflito, né? Apesar da Rússia também, por exemplo, não ser um grande consumidor de volume, é um país importante, já foi o oitavo maior destino das exportações brasileiras, sim, né? E também a preocupação sobre como isso afetaria a Europa. Esse era um ponto. O outro ponto isso gerou toda uma crise global, uma inflação, todo mundo viu isso, né? Quem está aqui no Brasil, né, sentiu isso. A gente teve inflação nos combustíveis, especialmente para o café. A inflação do gás foi crucial, porque o gás é um dos insumos, né, que a indústria usa para poder fazer os processos de torra e todos que são necessários ali. Então, houve um processo inflacionário, isso gerou também toda aquela questão de preocupação com a renda, né, global, o crescimento da economia global. E também tem um fator importante nisso. Toda vez que você tem um cenário de instabilidade, investidores eles vão buscar ativos de menor risco. Eles vão... É o que a gente chama de aversão ao risco. Então, pessoal, café é arriscado, pessoal. Café é arriscado. Café é uma commodity muito volátil, né? Então, eles saem. Então, esse foi um primeiro momento da guerra. Mais recentemente, vou até dar uma acelerada, tem a questão do Robusta, asiático e logística, né? Robusta foi o clima. A eclosão da guerra no Oriente Médio, ela teve um impacto muito grande para as exportações globais de café, principalmente Robusta, e contribuiu para colocar o Espírito Santo e o Brasil, né, como aí um grande fornecedor mundial de café Robusta. Por quê? Se você vê o mapa do mundo, né, as rotas que vêm da Ásia para a Europa, que é o principal destino do café asiático, Europa e Estados Unidos, é passando pelo Mar Vermelho. Sim. E com a eclosão da guerra entre Israel e Hamas, aquele grupo do Iêmen chamado Houthis é um apoiador do Hamas, sim, e passou a atacar os navios no Mar Vermelho. E aí a gente viu uma explosão de preços de frete marítimo e também um atraso, porque os navios tiveram que começar a contornar todo o continente africano.
O Brasil é o país mais competitivo no café. Inclusive, teve uma frase lá do evento, né? A cafeicultura mais rentável do mundo. É a realidade, porque o brasileiro trabalha, o produtor de café robusta, ele leva a cafeicultura como uma empresa, com seriedade. A gente tem hoje sistemas de irrigação automatizados, a gente tem sistemas de fertirrigação automatizados, a gente tem o uso de drones para produção. Então, o produtor é muito profissional nisso. Qual que é a melhor estratégia do produtor? Realmente entender primeiro o custo de produção dele, né? E aí ele vai tomar a decisão, né, na comercialização dele, sempre pensando nas médias e não pensando em acertar a máxima. Então esse é um ponto importante. Sempre trabalhar, né, tentando ter uma rentabilidade, uma estabilidade no negócio dele. Então esse é um ponto importante. Existem ferramentas de gestão de risco que podem ajudar nisso, tá, Stefano?